temporada de Asas da Ambição acabou de chegar na Netflix, então fica aqui no vídeo que a gente vai comentar sobre tudo o que aconteceu nessa segunda temporada, começando pela Lali, gente. A Lali, assim, ela é um ser iluminado, não tem como dizer outra coisa dessa mulher. Simplesmente a Asli ali fez e bordou o que quis na vida da Lali, prejudicou ela profissionalmente, prejudicou ela na vida privada, né, fazendo intrigas ali com Celine, com Kenan. E assim, praticamente acabou com a vida da Lali. E a Lali recebe a Asli plena ali na casa dela, oferece uma bebida, pega um café, fica escutando ali as ladainhas da Asli, provocando ela. Então, é muito plena, gente, porque quem aguentaria uma coisa dessa? Depois disso, quando a Asli é prejudicada ali pela acusação da assistente dela, de que ela feriu ela, é a Lali que vai lá prestar apoio para ela, dar conselhos e presta toda a ajuda que a Asli precisa. Inclusive, essa ajuda é fundamental para ela se livrar ali daquela acusação. Então, assim, gente, não tem como dizer que a Lali não é iluminada, né? E isso se reflete em outros momentos da vida dela. A gente percebe como ela tem o respeito das pessoas justamente por conta dessa bondade, do carinho dela, do profissionalismo dela, como a equipe respeita ela, as pessoas atendem ela, se dispõem a dar entrevista, porque ela realmente conquistou o espaço dela e o respeito perante todos. E olha que ela não tá vivendo um momento fácil, porque ela tá ali recomeçando a carreira, tentando recuperar a audiência dela em outra emissora e também está vivendo problemas na vida privada. E isso foi uma mudança em relação à primeira temporada, porque lá na primeira temporada a Lali parecia muito bem resolvida ali, que queria ficar com Celine, com o marido dela. Tanto que para ela foi uma grande surpresa quando o Kenan fala que gosta dela. Tudo isso, é claro, por causa da sementinha ali, né, de veneno da Asli, que fez o Kenan acreditar que a Lali ainda tinha sentimentos por ele e ele sempre teve sentimentos por ela, então ele vai lá e confessa ali o seu amor pela Lali. E isso é uma grande surpresa pela Lali, porque ela tem uma relação de muita intimidade com o Kenan, inclusive isso é bem estranho, já que eles são ex ali, mas tudo bem. Eles tinham uma relação de muita intimidade, mas parece que ela tratava isso realmente apenas como amizade. Ela queria ter a presença dele ali, o companheirismo, mas o parceiro dela era o Celine. E ela fica muito surpresa que o Kenan ainda tem esses sentimentos e esperança de ficar com ela. Isso é um grande choque para ela e ela resolve ali atender o pedido do marido do Celine de se afastar do Kenan em virtude do casamento deles, em respeito ao Celine e ao casamento deles. Então ela abre mão disso e fica ali com o marido dela muito bem resolvida. Só que quando chega nessa temporada, ela está extremamente infeliz de ficar em casa com o Celine e com as filhas. Ela para de se alimentar e ela não está bem. E o próprio Celine percebe que ela sente falta do trabalho e também do Kenan. Então ele ali faz a ponte para que os dois voltem a trabalhar juntos. E ela volta ao trabalho, só que quando ela se aproxima do Kenan, ela percebe, gente, que ela tem sentimentos a mais por ele. E esse foi um momento que eu gostei na série, porque geralmente o que eles fariam? Eles fariam ela trair ali o Celine, ficar com Kenan e depois se arrepender do que aconteceu, ou então ter um caso e depois isso levaria ao divórcio. Mas dessa vez eles não trataram assim e eu gostei de como eles resolveram tratar essa situação. Porque apesar da Lali perceber que ela está tendo sentimentos pelo Kenan, ela continua respeitando o Celine e o casamento dela. Então a atitude dela é tentar se afastar do Kenan e tentar recuperar o relacionamento dela com o Celine, ou seja, lutar pela família dela e pelo casamento dela. E eu achei muito íntegro da parte dela fazer isso. Ela toma ali as melhores decisões para tentar cuidar do casamento dela. Mas é aí que o Celine percebe que ela não está feliz, que eles não se amam mais, que ela não ama ele, e aí ele toma a decisão do divórcio. E aí, gente, então eu gostei como eles trataram essa situação, sem colocar traição no meio de tudo isso. Ela conseguiu ali resolver tudo de forma respeitosa, lutou pelo casamento dela, é inegável que ela tentou pelo menos, e acabou tudo em paz, tanto que ela mantém uma relação de amizade com o Celine, e ela não terminou e saiu correndo pros braços do Kenan não, gente. Eles continuam separados até ele descobrir da separação, e depois sim eles ficam juntos. E a Lali é uma pessoa que merece muito ser feliz, e dá pra ver que ela fica feliz, porque ela volta a se alimentar, volta a sorrir como antes, então ela retoma ali aquela vontade de viver quando ela começa esse relacionamento com o Kenan. E é inegável que os dois têm uma química enorme desde a primeira temporada. E a Lali merece muito essa felicidade, porque coitada dela, gente. A maior facada que ela levou nas costas nem foi da Asa em si, mas da Mug, porque a Mug era amiga dela de muitos anos. Elas eram amiguíssimas, ela achava, né? E aí a Mug simplesmente foi uma cobra com ela. Tudo bem que a gente sabe que a Mug ficou chateada porque não virou apresentadora também, se sentiu deixada de lado, mas nada justifica as atitudes dela. Ela faz tudo para poder prejudicar a Lali, inclusive ela que trama ali para ela ser demitida, e ela
continua tentando prejudicá-la mesmo afastadas nessa temporada. E depois ela vai lá, mó falsa, fingindo que é amiga da Lali. E aí eu gostei muito que o Yusuf conta pra Lali que é tudo mentira, que ela é uma falsa. E quando a Lali confronta, ela vê a verdadeira face da Mug, que odeia ela. Gente, a mulher tá escorrendo veneno ali pelo canto da boca, então assim... Melhor que aconteceu foi essa Mug ser despedida mesmo, porque ela era uma cobra também, tanto ou pior do que a Asi, gente. E aí, né, finalmente a Lali consegue enxergar a verdadeira face dela. E falando em cobras, é claro que a gente vai comentar sobre a Asi, gente. Ela chegou ali no topo, conseguiu o cargo que ela tanto queria, mas chegando lá ela percebe que as coisas não são como ela pensava, porque ela não tem o respeito da Lali. E é claro, ela não construiu a carreira da mesma forma que a Lali construiu. Inclusive, isso é um ponto aí bem surreal que acontece nessa série, porque assim, tudo bem a Asi conseguir derrubar a Lali porque ela age ali debaixo dos panos, mas ela pegar o lugar da Lali é meio que inacreditável, porque ela é super jovem, não tem experiência nenhuma e não tinha nada a ver a Gu colocar ela ali naquele cargo, não tinha porquê, a Gu não precisava ter concordado em colocar a Asi naquele cargo, ela podia só ter se livrado da Lali, mas aí ela vai lá e coloca e tal, e a gente acaba tendo que passar um pano para essa situação. E aí as coisas pioram quando ela chama a Guzi de volta, gente. Porque é outra menina jovem e inexperiente que de repente derruba a Gu, né? A CEO da empresa, ela se torna CEO sem experiência nenhuma. Tudo bem que o pai dela é super poderoso, mas assim, sinceramente é bem inacreditável essa situação dela ali tomando aquele poder, né? As duas super jovens e inexperientes passando a perna em todo mundo, demitindo todo mundo. Lali, Gu, Mug, passam a perna em todo mundo e começam a dominar tudo. Tenho certeza que o pai da Guzi tem gente, né, mais experiente para assumir esse cargo e outra. Se fosse tão fácil assim, por que ela ia estar na primeira temporada brigando pela vaga de estagiário, né, para se tornar ali editor júnior, assim, não é muito coerente, gente. A menina do nada assume ali a função mais poderosa ali dentro daquela emissora, né, mas é outra coisa que a gente acaba tendo que relevar. E ali dentro daquela emissora a gente é cobra atrás de cobra, né? Cobra prejudicando cobra e é exatamente isso que acontece. A Asi fica o tempo todo tentando se manter no poder, sabendo que ninguém respeita ela, ninguém quer ela ali, então ela tem que ficar se virando. Uma coisa que a gente tem que admitir é que a garota é inteligente, né? Ela dá suas reviravoltas ali, dá o seu jeito de se manter sendo interessante. Ela faz isso da maneira correta? Não faz, mas que ela é inteligente, ela é. E ela dá os seus pulos ali tentando sobreviver, mas nada parece suficiente, né, gente? Sempre acontece alguma coisa e ali, como ela subiu passando a perna nos outros, ela não podia esperar nada diferente. Ela consegue ali a demissão da Gu e a demissão da Mug, tudo para tentar ficar no poder, mas ela fez um acordo com a Guzi que também não é nada confiável. Além disso, a própria assistente dela tenta passar a perna nela ali, que é exatamente o que ela fez com a Lali. Então ela dá uma provadinha no próprio veneno. Em alguns poucos momentos a gente vê o lado sensível ali da Asi, igual quando ela quase matou a Lali lá na primeira temporada. E aqui na segunda temporada isso se apresenta muito em relação ao Yusuf, gente. Porque ela realmente começa a desenvolver um sentimento por ele. Ali na primeira temporada parecia que era mais curtição, nada sério, ela usou ele bastante. Mas aqui nessa temporada a gente percebe que ela realmente começa a desenvolver sentimentos por ele e que ela se sente muito sozinha. Mas ela realmente tem a cabeça totalmente dominada por conta dessa ambição dela, essa ganância, essa sede pelo poder, por vingança, em passar a perna em todo mundo. Então ela tem isso tão forte, essa obsessão, que ela passa por cima de qualquer pessoa e aí é até difícil ela ter qualquer relacionamento. E o Sufi, ele vem aqui nessa temporada como um personagem bem importante. Na primeira ele foi mais um peão ali da Asi e só no final que ele se arrepende e percebe que ele agiu de forma errada, mas aqui nessa temporada ele tá bem mais maduro, começa a trabalhar como repórter e a Lali gosta dele, confia nele e ela começa a dar várias oportunidades para ele. Então a gente vê ele em ascensão, ele crescendo. E é claro que isso não ia ficar barato, porque no primeiro momento a Asi pensa que pode usar isso, mas depois ela mesma fica com raiva de toda essa situação quando ela vê que ele está onde ela queria estar. Então, gente, eu vou explicar aí, né, para quem não entendeu muito bem o final. Basicamente, em relação a Lali, ela começa então um relacionamento com o Kenan após o seu divórcio e o Kenan ele já estava assinando um contrato com a Guzi para voltar ali para a emissora antiga deles.
A Lali, então, ela também vai até lá na emissora, porque agora eles têm interesse nela, eles não querem mais a Asi, mas ela revela ali que ela não tem mais interesse em ficar nesse tipo de mídia. Então, a gente não sabe como vai ser dali pra frente, o que ela pretende. Mas ela diz que não é do interesse dela continuar aí na televisão, aparentemente. Ela está nesse relacionamento e parecia que ela ia ter um final feliz. Até que ali no finzinho a gente percebe que alguém divulgou uma notícia de um vídeo íntimo da Lali. Então, não temos maiores informações sobre isso, se essa notícia é falsa ou o que vai vir disso, mas é claro que a Lali vai ter que dar um jeito de tentar reverter essa situação, gente, para recuperar a reputação dela. Por outro lado, em relação a Asi, ela estava tentando se manter na emissora, mas não foi suficiente porque a Guzzi ali passou a perna nela e demitiu a Asi. E aí ela se vê sem chão. É então que a Gu procura ela e as duas iniciam um novo programa juntas. Em relação ao Yusuf, gente, a Lali escolhe ele para apresentar o programa. Ela diz que ela não vai mais fazer parte da mídia e ela escolhe ele. Então a Lali realmente abriu muitas portas para ele e ele é colocado ali para ser o novo apresentador. Dá para ver que a Guzzi gosta dele e ele tem a oportunidade que ele sempre quis. Então a Lali realmente ajudou ele como repórter e agora ele é o apresentador do programa. E quem não gosta nada disso é a Asi, porque ela sente que ele roubou o lugar dela. E para ela é tudo passar a perna, então ela já sente que ele passou a perna nela para pegar o lugar dela. Mas ela não fica de mãos vazias. Apesar dela ter sido demitida do programa, a Gu procura ela e as duas juntas montam um novo programa. Então, basicamente é isso que acontece no final da série. E assim, gente, eu não sei vocês, mas para mim a Asi combinaria muito mais apresentando um programa de fofoca, um programa de barraco, algum programa assim, é bem mais a cara dela do que ser apresentadora de um jornal formal. E claro que eu estou super curiosa para saber como foi esse vazamento da notícia em relação a Lali, né, e o que ela vai fazer em relação a isso. Mas coitada da Lali, gente, ela não tem um dia de paz. Parecia que finalmente ela ia ficar feliz se afastando da mídia, ficando com o Kenan, né, mas não foi bem assim. E eu tô feliz pelo Kenan porque ele tá lá trabalhando e agora conseguiu aí retomar o amor da vida dele, que era tudo que ele queria. E também temos o ponto do Yusuf, né, gente, porque ele finalmente conseguiu uma grande oportunidade que ele nem esperava, mas em contrapartida ele vai viver aí também não só os bônus, mas os ônus desse cargo, começando que ele foi se apaixonar pela Asi. Eu não sei como que ele foi se apaixonar por ela, mas aí ele tá super chateado que ela não quer mais ficar com ele, está com raiva dele. E é claro que lá no topo ele vai ver que as coisas são bem sujas e vai ter que passar por muita coisa. Deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês esperavam, deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!